Salve, salve rapaziada, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Física e Tecnologia. Eu sou o professor Fernando e hoje a gente vai dar continuidade à nossa aula de Física sobre Eletricidade. Na aula passada, eu vou deixar aqui nos cards, a gente falou sobre carga elétrica, né, e o processo de eletrização por atrito. Na aula de hoje, eu estou apontando aí na tela para vocês o que a gente vai fazer. Nós vamos apresentar então uma maneira de como calcular a carga elétrica e a gente vai falar um pouquinho sobre os corpos condutores e isolantes. Beleza, vamos lá. Então, quem não assistiu à nossa última aula, vocês vão ter a oportunidade de acessar os cards que eu vou deixar disponíveis aqui no vídeo e também acessem a descrição. Na descrição eu vou botar um link aí para vocês serem direcionados para essa aula. Beleza. A gente tinha visto que a carga elétrica ela é denotada pela letra Q, tá? E matematicamente a gente vai determinar o valor dessa carga pela seguinte expressão, tá? Já que ela é dada pela letra Q, então a quantidade de carga elétrica vai ser uma medida que é proporcional ao número de elétrons multiplicada pela carga elementar, tá? Então essa vai ser a expressão que vai dar para vocês a quantidade de carga elétrica. Bom, mas vamos mostrar exatamente o que são essas variáveis físicas que estão aparecendo aí, tá? Como eu já falei, Q vai denotar para a gente então a carga elétrica, tá? A carga elétrica. O Nzinho aqui, ó, vai denotar o que a gente chama de número de elétrons. Número de elétrons. Esse sinalzinho de E com sinal menos em cima, representa elétrons, tá? E esse Ezinho que vem aqui, ele representa a carga elementar. Então, vou escrever aqui a carga elementar. Tá certo? Então, para entender o que está por trás dessa equação, é muito importante, gente, que você não decore a fórmula, tá? Tente entender qual é a física que está por trás disso. Vamos lá. Eu falei para vocês que os corpos são formados por matéria e toda matéria é constituída por prótons, por átomos, né, e por prótons e elétrons. Então, vou representar aqui os elétrons, tá? Vou representar esse corpo aqui com 4 elétrons. E esse corpo, como ele é naturalmente neutro, ele possui 4 prótons, tá? Então, aqui a gente escreve o seguinte, que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Ou então, o número de carga positiva tem que ser igual ao número de carga negativa, tá? E um corpo, para ele ser eletrizado, ele só pode ou ganhar elétrons ou perder elétrons. Ele nunca vai perder ou ganhar prótons, tá? Então, para a gente eletrizar um corpo, a gente faz esse processo fornecendo ou tirando elétrons dele, tá? Então, vamos supor que a gente retire dali, ó, desse corpo, 3 elétrons. Tira esses 3 elétrons aqui. Então, esse corpo ele vai adquirir uma carga positiva a partir... por que que ele vai adquirir essa carga positiva? Gente, perceba aqui, ó, ele vai ficar com 3 cargas positivas, né? A mais não, é o saldo positivo com 3 cargas positivas, porque essas duas aqui se anulam, né? Positivo com negativo se anula. Então, ele fica com saldo positivo. Ao ser retirado desse corpo aqui, ó, esses 3 eletrõezinhos. Então, esses 3 elétrons que fugiram desse corpo contribuíram para que ele adquirisse uma carga positiva, tá? Então, a carga elétrica, esse corpo aqui, ele vai ser dotado de uma carga positiva, mais que surgiu a partir da saída desses 3 elétrons, tá? E essa carga aqui, ó, essa carga aqui, ela vai ser proporcional a esse número, esses elétrons aqui que escaparam,
tá? Os prótons e os elétrons, eles possuem o mesmo valor de carga, tá? E esse valor de carga que os prótons e os elétrons possuem é chamado de carga elementar. Então, o átomo ele é naturalmente neutro, tá? E ele apresenta os prótons e os elétrons que possuem exatamente a mesma carga elementar, né? Justamente para atribuir esse caráter neutro da matéria. Beleza. Bom, e quanto que vale essa carga elementar? Essa carga elementar tem um valor específico, tá, gente? Essa carga elementar, ela é uma constante, essa constante Ezinho, e ela vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Vamos por parte aqui, ó. Como essa carga é muito pequenininha, vocês podem ver isso por causa do expoente negativo que está aparecendo ali, né? Essa carga é uma carga muito pequenininha, então para que um corpo adquire carga elétrica, ele tem que receber muitos elétrons ou tem que ceder bastante elétrons, tá? Tem que ser uma quantidade muito absurda. A gente vai ver no exemplo daqui a pouco qual é essa quantidade de elétrons ali que ele precisa receber para adquirir uma carga, tá? E esse Czinho ali que está acompanhando esse C, esse C é a unidade de medida de carga, tá? Esse C representa para a gente Coulomb. Coulomb é a unidade de medida de carga elétrica, assim como o metro é a unidade de medida de distância, o segundo é a unidade de medida de tempo, tá? Para a gente aqui em carga elétrica, o Coulomb vai ser a unidade de medida de carga elétrica, tá? E aí, como essa quantidade de carga elétrica fundamental, elementar, é muito pequenininha, a gente costuma trabalhar com submúltiplos do Coulomb, tá? Então, a gente costuma trabalhar com submúltiplos. Um exemplo de submúltiplo é o milicoulomb. Então, a gente tem um milicoulomb, ele representa para a gente, então, vou escrever aqui, ó, esse aqui é um milicoulomb. Isso aqui é exatamente 1 vezes 10 elevado a menos 3 coulombs, tá? Então a gente coloca aqui, ó, esse mizinho aqui representa o mili e ele é exatamente esse 10 elevado a menos 3, tá? Então a gente escreve 1 milicoulomb é exatamente 1 vezes 10 elevado a menos 3 coulombs, tá? Temos outro submúltiplo aí também, tá? Que é o mais comum e o mais utilizado, que é o microcoulomb, né? Então, micro é o microcoulomb, ele vai ser 1 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs. E aí a gente identifica esse mi, que denota o micro, e vale 10 elevado a menos 6, tá? Essa letrinha que está aparecendo ali, o mi, é uma letra grega, tá? É como se fosse o U, só que você faz a primeira perninha aqui do U mais puxadinha, tá? Então você só puxa aqui e faz a perninha do Mi, tá? É uma letra grega. E outro exemplo ali de submúltiplos é o nanocoulomb. Um nanocoulomb vem lá de nanotecnologia, né? Então aqui a gente tem nanocoulomb, representa 1 vezes 10 elevado a menos 9 coulombs, tá? E aí a gente tem esse nzinho aqui, representa o nano, e 10 a menos 9. Então, para ficar aqui, ó, do ladinho, 1 microcoulomb vale 1 vezes 10 a menos 6 coulombs, e 1 nanocoulomb vale 1 vezes 10 elevado a menos 9 coulombs, tá? Muito bem. Vamos fazer agora um exemplo de como que a gente utiliza essa carga elétrica, essa formulazinha da carga elétrica, tá? Para determinar qual seria o valor da carga elétrica adquirida por um corpo, por exemplo. Então vamos lá. Gente,
existe uma maneira de você verificar esses exercícios, é um protocolo que vocês têm que seguir, tá? Primeiro a gente vai ler e depois a gente vai ler com atenção, sublinhando as informações importantes, tá? Então vamos lá. O exemplo 1. De um corpo inicialmente neutro, são retirados 2 vezes 10 a 14 elétrons. Determine o sinal e a quantidade de carga elétrica adquirida pelo corpo. Dado: a carga elementar vale E igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Esse carinha nem tem que estar aqui, ele tem que estar aqui, ó. Beleza, gente. Agora vamos fazer o seguinte, vamos anotar as informações importantes, tá? Ó, de um corpo, esse corpo está inicialmente neutro, são retirados 2 vezes 10 a 14 elétrons, tá? Ó, perceba que ele não falou foi retirado prótons, foram retirados elétrons. E aí ele pede, determine o sinal e a quantidade de carga elétrica adquirida, tá? E agora, gente, o que vocês vão fazer? Vocês vão anotar do ladinho essas informações que vocês julgam ser importantes, tá? Se você achou que ali adquiriu também, essa palavra adquiriu seja importante, então vamos colocar. Isso é informação importante, você deixa do ladinho, tá? Bom, o corpo está inicialmente neutro e é retirado. Vamos fazer aquele exemplo lá de novo, tá, gente? Olha só, vou pegar aqui um corpo neutro, tá? Se ele é neutro, ele tem a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons. Se você pega esse corpo e retira elétrons, vamos lá, se você retira elétrons, ele fica com saldo positivo, tá? E aí a gente já tem a resposta do sinal da carga elétrica. O sinal da carga elétrica que vai ser adquirida por esse corpo vai ser um sinal positivo, porque ele está perdendo elétrons. Beleza? Ótimo. Vamos lá. Se ele perdeu, então a gente tem que o sinal da carga é positivo. Eu posso até representar assim, ó, o sinal da carga é positivo, é maior do que zero, tá? E aí foram retirados 2 vezes 10 a 14 elétrons. O que é isso? É o número de elétrons. O número de elétrons vale 2 vezes 10 elevado a 14. Tá? E ele quer que você determine a quantidade de carga elétrica, a quantidade de carga elétrica. Então, ele quer que você determine o valor desse Q. Tá? Ele quer o valor do Q. Bom, o sinal a gente já sabe que é positivo. Para determinar o valor, o que a gente precisa fazer? Precisa substituir as informações na equação, Q igual a N vezes Z. Essa é a formulazinha que vai dar para a gente a quantidade de carga elétrica. Então, gente, agora basta a gente substituir as informações que a gente tem de número de elétrons e de carga elementar, tá? Essa carga elementar, inclusive, você pode puxar ela e botar aqui como informação importante, tá? Vamos puxar ela aqui, ó. Ela também é uma informaçãozinha importante que a gente retirou do texto. Então, vamos colocar ela ali, ó. 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Beleza. Agora vamos substituir os valores na equação, tá? Você vai substituir onde tem nzinho, você vai substituir por 2 vezes 10 elevado a 14. E onde tem o ezinho, vocês vão substituir por 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Vamos lá. Então, Q igual a n vezes e. Então, onde tem n, eu vou colocar 2 vezes 10 a 14. Vou colocar um parêntese só para separar. Vezes 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Como que você vai operacionar com números em notação científica? É simples. Vocês vão colocar número multiplicando número, né? E aí vão colocar potência de 10 multiplicando potência de 10. Então, isso aí fica número vezes número, potência de 10 vezes potência
de 10, tá? Aqui, do lado esquerdo, o resultado disso aqui é simples, a gente sabe que vai dar 3,2. E o resultado disso daqui, para quem não lembra, a gente pode fazer um parênteses aqui, ó. Eu posso fazer um parênteses, tá? É multiplicação de potências de 10. Então, a gente tem 10 elevado a vezes 10 elevado a b. Como é que a gente operaciona isso? A gente vai fazer 10 elevado a mais b. Então, vai ficar, no nosso exemplo, a gente tem 10 a 14 vezes 10 elevado a menos 19. A gente conserva a base e soma os expoentes, mais menos 19. Esse mais com esse menos sobra menos. Então aqui fica 10 elevado a 14 menos 19, tá? Vou puxar isso aqui para baixo. 10 elevado a menos 5 é o resultado, porque 14 menos 19 vai dar 10 elevado a menos 5. Então a gente tem o resultado dessa expressão aqui, vai dar 10 elevado a menos 5, tá? E aí a gente repete aqui embaixo, vezes 10 elevado a menos 5. Gente, o resultado pode parar aqui. Você já alcançou o valor da carga elétrica, 3,2 vezes 10 elevado a menos 5 Coulomb, que é a unidade de medida de carga elétrica, tá? Bom, mas vamos usar, aqui o resultado acabou, vocês nem precisariam escrever mais nada, mas vamos colocar esse resultado aqui em microcoulomb. Então, eu quero escrever isso daqui em microcoulomb, que é 10 elevado a menos 6 coulomb, tá? Como é que eu faço isso? Bom, aqui eu já tenho, vou repetir aqui embaixo, ok, igual a 3,2 vezes 10 a menos 5. Aqui eu já tenho o menos 5 aparecendo, tá? Tenho que transformar esse menos 5 para menos 6. Como é que eu faço isso? Anda com a vírgula. Se eu andar com a vírgula uma casa para a direita, eu subtraio 1 no expoente. Então, ali o resultado vai ficar Q elevado a 32, porque eu andei com a vírgula daqui para cá. E no expoente a gente vai ter 10, a gente vai ter 10 elevado a menos 6 coulombs. E aí, como 10 elevado a menos 6 coulombs vale o microcoulomb, eu vou substituir isso exatamente aqui. E aí o resultado fica Q igual a 32 microcoulombs. Eu expressei o resultado de cima da mesma maneira, tá? Só que agora a gente utilizou o microcoulomb, tá? Para representar esses valores. Tudo bem? Vamos então dar continuidade aí ao nosso conteúdo. Vamos falar sobre condutores isolantes, tá? Gente, isso aqui é bem simples. Os corpos, eles sempre vão apresentar prótons e elétrons, tá? E aí, esses elétrons, eles vão ficar vagando ali nesses prótons, tá? Nesse mar de prótons ali. Esses elétrons podem trafegar livremente ou não podem trafegar livremente, dependendo do tipo de material. Se for um material condutor, os elétrons podem trafegar tranquilamente pelo corpo. Agora, se o corpo for isolante, os elétrons não podem trafegar por esse corpo, tá? Vamos tomar, por exemplo, aqui, ó, vou pegar, por exemplo, um bastão de vidro, tá? Vou pegar esse bastão de vidro aqui, tá? Opa. E aí, eu vou eu posso atribuir a esse bastão de vidro uma carga elétrica. Vamos supor que esse bastão possua uma carga elétrica negativa, tá? Esse bastão possui uma carga elétrica completamente negativa. E eu vou aproximar esse bastão de vidro de um corpo que seja um condutor, tá? Vamos supor que esse corpo aqui seja um condutor. Beleza? Então, esse aqui é um corpo condutor. Eu vou representar aqui esse corpo.
tá? E eu vou pegar, simplesmente eu vou pegar esses corpos aqui e esse bastão eu vou aproximar desse meu corpo condutor. Ao fazer isso, gente, elétrons vão sair do bastão de vidro, tá? Os elétrons vão sair do bastão e vão migrar para esse corpo, tá? Os elétrons saem daqui e migram para esse corpo condutor. Ao fazer isso, os elétrons se espalham por toda a superfície do condutor. Então, o resultado é exatamente isso daqui. Depois que eu afastar o meu bastão, os elétrons vão ficar afastados aqui desse corpo, tá? Esse é um corpo condutor. Os elétrons eles vão trafegar livremente ali por esse corpo. Isso não acontece se o corpo for isolante, tá? Isso aqui eu vou escrever aqui. Isso acontece para um corpo condutor. O mesmo não vai acontecer para um corpo isolante. Vou pegar aqui essa figura, vou repetir aqui embaixo. Quando eu pegar o bastão e aproximar de um corpo isolante, deixa eu fazer exatamente como eu fiz ali em cima, tá? Se eu pegar esse bastão e aproximar do meu corpo isolante, os elétrons vão sair do bastão e vão para o corpo isolante, tá? Só que ao fazer isso, o resultado que vai surgir, o resultado que surge é esse daqui, ó. A gente tem que, na região onde houve o contato do bastão com o corpo, vão ficar concentrados os elétrons, tá? Esses elétrons, eles não viajam por esse corpo, tá? Isso vai acontecer se o material for isolante, tá? Isolante é a mesma coisa que dielétrico, tá? Vocês podem encontrar essas duas palavras, beleza? Então, só recapitulando, um corpo condutor, ele vai permitir a passagem de elétrons por ele, tá? Facilmente. Então, os elétrons eles trafegam facilmente aqui por esse corpo. Isso não acontece se o corpo for isolante. Onde você encostar uma carga elétrica, a carga elétrica vai ficar concentrada ali naquela posição, beleza? Exemplos de corpos que são condutores, tá? Todos os metais são excelentes condutores, tá? O cobre é um excelente condutor e vocês encontram cobre em praticamente todos os equipamentos elétricos, tá? Inclusive tem alguns chips de celulares que usam fios de ouro, porque o ouro ele não oxida, tá? Tão facilmente quanto um ferro, né? Outros elementos, tá? E exemplos de materiais que são isolantes, a gente pode dar o exemplo da madeira, da borracha, tá? Do isopor. São materiais que são isolantes. Se eu atribuir uma carga elétrica em alguma região, essa carga elétrica não se espalha pelo corpo, ela fica retida ali naquela posição. Beleza, pessoal? Era isso que eu tinha para apresentar para vocês na aula de hoje, tá? Se você gostou, dá um like nesse vídeo, se inscreva no canal e a gente se vê na próxima videoaula. Até breve. Tchau, tchau.